Fala galera do Fightcast, mais um episódio aqui, recebendo pela segunda vez aqui no Fightcast o professor Gabriel Figueiró. Responsável por conduzir a Dream Art no Mundial, responsável por ajudar os atletas a conquistarem o primeiro título mundial. Então ele foi um dos melhores professores desse ano nas competições. É um vídeo que eu vou fazer depois dos melhores professores, mas deixo incluído que ele já vai estar nesse top 5 aí, na minha visão. Gabriel, é um prazer ter você aqui de novo, meu amigo. Ô, Vitão, prazer é meu, obrigado pelo convite aí. E vamos falar um pouquinho desse Mundial aí, né? Foi especial. É verdade. Gabriel, eu queria que você começasse falando como é que foi para você ter o primeiro Mundial como professor, né? Foi o primeiro Mundial depois dessa pandemia louca que a gente enfrentou, então foi tudo muito novo. Para você também foi. Você já vinha. A tua primeira experiência ali tinha sido no Brasileiro, mas o Mundial é todo aquele glamour, né? O campeonato top 1 do calendário, então tudo muda. Como é que foi para você, assim, estar lá pisando como professor, especialmente no sábado e no domingo, que são os dias da elite da faixa preta? Então, esse Mundial aí foi especial, né? Foi muito tempo sem Mundial, 2 anos e meio entre o último e esse. Mas foi um pouco diferente, eu acho que por não ter sido na pirâmide, a atmosfera estava mais tranquila, assim. Uhum. Parecia que tinha menos pressão. Eu senti bastante isso, conversei com algumas pessoas também que falaram que não estava parecendo o Mundial, mas na hora que a galera começa a lutar, o nervosismo vai lá em cima, né? Eu sofro toda a luta, ganhando, perdendo. Eu até brinco que é difícil pra caramba pra mim ser coach, porque tem campeonato que eu perco várias vezes, né? E porque eu sinto a derrota dos meus alunos como se fosse minha. E aí, quando eu competia, eu falava, pô, quando eu perdia, pelo menos eu perdi uma vez só. E aqui eu tenho que sentir isso várias vezes. É pesado, mas, cara, foi bem legal. Como você falou, foi meu primeiro mundial como treinador. E eu não senti muita diferença, não, Vitão, de um campeonato para o outro. Eu acho que foi bem parecido. Acho que também esse ano foi muita coisa, né? Uma coisa em cima da outra. Sim, foi tudo muito Todo tempo rápido. foi muita coisa, então não deu nem tempo de focar no Mundial igual a gente está acostumado, né? A gente nem sabia se ia rolar, não sabia se ia ter fronteira. Teve gente, nossa, renovando o visto uma semana antes porque o consulado estava fechado e não sabia nem se ia conseguir lutar. Metade do nosso time não conseguiu nem aplicar para o visto porque o consulado não estava aceitando novas Solicitações. entrevistas. Então, foi muito diferente, foi muita coisa. Eu acho que isso contribuiu também para a gente não ter tido uma pressão tão grande, porque a gente estava resolvendo tanta coisa que eu acho que Não deu nem quando tempo para parar para pensar. já estava mais tranquilo. E você falou aí do sábado, né? Das faixas pretas, sábado e domingo. No sábado foi normal, porque no sábado ainda você fica do lado de fora. E esse evento, particularmente, ele estava diferente. O lado de fora, todo mundo podia ficar, não eram só as faixas pretas. Então, estava parecendo um campeonato normal. E aí, no domingo, que os coaches sentam do lado do tatame. E aí foi um pouco diferente. Tiveram algumas lutas assim que eu senti bastante, principalmente umas lutas muito duras. E foi legal pra caramba, cara. No geral, assim, foi muito legal. No domingo eu quase não parei, do início ao final do evento, era um pro lado e pro outro, tinha atletas em quase todas as categorias. Quando acabou o masculino, começou as finais do feminino, a gente tinha atleta feminino em quase todas as categorias também. Aí acabou o feminino, começou o masculino. Então foi uma correria assim que não deu nem para sentir muito, para ser sincero. Então era vai, agora tem esse cara. E quando parava o intervalo entre uma luta e a outra, eu estava preparando o outro para entrar, estava ajudando no aquecimento, a gente estava discutindo estratégia. Então foi praticamente o dia inteiro de correria.
Mas, no geral, eu fiz até um post esses dias dos momentos especiais que teve. Cara, teve muita coisa especial para mim, assim. Como você falou, tiveram alguns atletas que conquistaram o seu primeiro título mundial. No caso da Ana Rodrigues, que ela conseguiu, cara, fez uma campanha impecável. Até a final, ela lutou muito bem, demonstrou um jiu-jitsu muito acima dos outros atletas, finalizou a todas as lutas. E tinha até a semifinal com a Jessa, da OJ, aluna dos Mendes, que estavam todo mundo falando que ia ser uma luta dura. E ela não queria aceitar, não, essa menina não vai fazer luta dura comigo, não. E ela entrou, eu acho que na melhor versão dela, conseguiu dar um show nessa luta, foi bonito de assistir, por cima, por baixo, com os fundamentos ali de controle, de finalização, e conseguiu abrir uma vantagem grande de pontos e finalizar a luta. E na final ela fez com a Tami Musumeci, a irmã do Mike, e era a atual campeã mundial. E ela também fez uma luta impecável, assim, controlou do início ao fim e conseguiu conquistar o primeiro título mundial dela, que foi bem especial. Ela fala que ela é fria, né? Eu falo para ela que ela é um furacão de emoções, ela só não gosta de demonstrar muito. Mas nesse Mundial ela não conseguiu segurar muito, não. Aí a galera pôde ver um pouquinho mais da personalidade dela real, né? Então foi bem legal, assim, principalmente aquele final ali, a gente se abraçando, depois ela abraçando a Yara carregou ela até o pódio. Tem um videozinho da Yara carregando ela no pódio, ela se cumprimentando assim, se abraçando, foi bem especial. E depois o outro primeiro campeão mundial foi o Eric. Ele estava numa das chaves mais difíceis, teve que ganhar do Preguiça, né, um dos melhores, se não o melhor, que estava na melhor fase no último ano, na faixa preta. E o Eric ganhou dele bem, e depois ainda fez uma final duríssima ali com o Felipe Andrew, que foram duas lutas muito duras. Deu para mostrar um pouco do Eric que eu acredito, que eu falo para ele todos os dias, que a gente vê nos treinos. E a gente conversou bastante, fez um trabalho forte para ele poder acreditar. Na última luta dele com Preguiça no BJ Stars, a gente ficou um pouco chateado porque ele se segurou muito. Foi a primeira vez que ele lutou assim com caras desse nível, né? A Sim. gente estava de fora, sabia que ele poderia chegar bem, que ele estava no nível desses caras, mas realmente você precisa sentir quando lá dentro para você acreditar às vezes. E ele saiu da luta com esse sentimento, cara, você tinha razão, dava para ter ido mais para cima, deveria ter acreditado mais, mas foi um aprendizado muito forte e ajudou bastante a gente se preparar para esse Mundial, que ele chegou muito bem. Ele tava com uma lesão do joelho sério, tem uma galera até que falou, porra, vocês erraram em não colocar o Eric no absoluto, a decisão errada, mas foi uma decisão que a gente tomou em conjunto aqui, eu com ele, com alguns profissionais que trabalham com ele também, de poupar ele só para a categoria, porque a gente sabia que ele ganhando a categoria ia ser um feito já incrível, e ele tava com o joelho bem ruim, então a gente tava com medo de forçar muito no absoluto, e depois no domingo ele tá sentindo muito o joelho e atrapalhar ele pro peso. Então por isso que a gente poupou ele, lutou só a categoria e deu muito certo, né, Vitão? É verdade. E, cara, assim, o Eric, né? Ele agora é o novo rosto da nova geração de jiu-jitsu. É um cara que também não tem como dizer. Existem atletas que você fala assim, pô, isso eu não sei. Mas o Eric é uma coisa que você pode afirmar. Ele um dia vai ser campeão absoluto. Ele tem potencial para ser campeão absoluto. Às vezes as pessoas que não são próximas a ele veem ele como assim muito tímido, porque ele fala pouco. As lutas dele também são cadenciadas, ele luta bem certo, ele faz o ponto, você não vê aquela loucura dele de posição. Então, acredito que nesse Mundial, em comparado às últimas performances dele, ele foi bem mais agressivo, foi mais para frente, então foi muito bom ver o Eric lutar. E essa decisão de não lutar absoluto, que todo mundo na internet comentava, os fãs em si estavam perguntando por que não o Eric, então o Gabriel explicou, o Eric preservou um pouco da lesão que ele já tem no joelho para
não comprometer a performance dele no absoluto, na categoria, e acabou dando certo, venceu o Mundial no primeiro ano dele de faixa preta. E incrível também que o Eric, ele não lutou de marrom, né, que não teve o Mundial de marrom, então ele tinha sido campeão mundial de faixa roxa e venceu o Mundial como faixa preta. Cara, foi incrível, incrível mesmo. Parabéns pelo trabalho, professor Gabriel, você tá mandando super bem. E, cara, Dream Art, top 10 em pouco tempo, não tem nem um ano ainda que a Dream Art está sendo equipe profissional. Antes representava outra bandeira, mas agora propriamente a equipe. E, Gabriel, o que mudou nessa nova etapa para vocês como equipe? O que tem sido diferente para vocês serem a Dream Art como equipe, não mais defendendo outra bandeira? Então, a gente tem só uns 2 meses de equipe. A gente conseguiu entrar nesse top 10 do ano com um campeonato só, que foi o brasileiro. Foi o único campeonato que a gente tinha lutado como equipe. Então, com um campeonato, a gente já conseguiu entrar no top 10. Então, a gente está ansioso aí pro ano que vem para a gente competir tudo e ver até onde a gente consegue chegar. Mas, assim, do nosso lado e na questão da gestão da galera, de tudo, não mudou muita coisa. Ser como equipe. A decisão de a gente sair foram por alguns motivos profissionais, que ia ser um pouco melhor para a marca, para os nossos atletas, para a gente conseguir ajudar mais gente. Mas não mudou muito no que a gente faz no nosso dia a dia. Eu acho que todas as academias, né, que fazem parte de um time grande, querendo ou não, eles continuam trabalhando ali os seus atletas, a sua academia, e depois se juntam no Mundial. Tem poucas equipes que fazem um trabalho conjunto mesmo. Então, a gente era o que a gente já estava acostumado. A gente preparava os nossos atletas da melhor maneira. No dia lá, a gente estava todo mundo junto, entre a gente. E no Mundial foi a mesma coisa. A gente só estava numa bandeira diferente, representando o nosso propósito, a nossa marca. E não foi muito diferente, não, nesse aspecto. Talvez também pela toda a confusão que estava acontecendo, ter sido bem o início ainda, né? Ainda não tenha acontecido muita coisa para diferenciar. Vamos ver se no ano que vem aí, que já vai ter um calendário mais certinho, vão acontecer mais coisas. Eu acho que já estão quase todos os campeonatos grandes marcados, ou pelo menos com uma data já projetada pela federação, que a gente já conseguiu conversar um pouco com eles sobre isso. Então, acho que ano que vem vai ser melhor. Mas no dia a dia não mudou muita coisa ainda não, Vitão. Preparar os nossos atletas da melhor maneira, estar o mais unido possível e chegar lá e mostrar um pouquinho do nosso trabalho que a gente faz. Irado. Vocês estão mandando super bem. Ano que vem a gente já tem 2 eventos, né, em janeiro e fevereiro, o Rio Summer Open e o Sul Brasileiro. Então, com certeza, vocês já devem entrar em um desses aí. Tem a seletiva do ADCC. Então, o André Arte está já com o calendário cheio logo nesse início de ano. E, Gabriel, eu queria explorar mais esse teu lado professor de alto rendimento, né? Porque você está em todas as esferas, você está desde a galera que está começando ali, que almeja um lugar na elite, e trabalhando com os atletas que já estão na elite e são os nomes da divisão. Como é que foi para você ali controlar a ansiedade dos atletas pré-luta? Teve atletas aí que estavam no seu primeiro mundial, na sua primeira final. O que você chegou a conversar com eles assim, para tentar passar um pouco mais de tranquilidade? Não que todo atleta o atleta de elite, ele tem que ser frio, mas para você dar seu potencial máximo, você fica um pouco nervoso, você fica um pouco tenso, é sempre isso, você está próximo de um objetivo, não tem como você ficar 100% relaxado. Eu acredito que o cara que fala isso, que fica 100% relaxado, seja um pouco assim, meu irmão, eu não conseguiria ficar, você tá perto de marcar seu nome, rola um pouco daquela ansiedade, assim, como é que foi que você lidou com isso? Então, eu acho que quem fala que tá relaxado, que não tá com medo, tá mentindo, Vitão. Eu nunca conheci um atleta que eu tive uma conversa honesta com ele, ele me falou, não, tô tranquilo. Tem algumas pessoas que são mais frias mesmo, mas dentro
sempre tem um pouquinho de medo, um pouco de nervoso. É muitos anos, são muitos anos se sacrificando para aquele momento, né? A vida de atleta é bem difícil, porque às vezes um errozinho, alguma coisinha já acaba com o teu trabalho de anos e anos, isso em qualquer esporte. Mas é uma coisa que eu tô tentando evoluir cada vez mais, estou estudando muito sobre isso, que é a parte mental dos atletas, que eu acho que é a mais importante de todas. Na hora que chegar ali, o que vai diferenciar vai ser esse mental. Acho que vão ter muitos caras duros na categoria. E essa é uma coisa que a gente faz todos os dias. Estou começando a fazer todos os dias um pouco. Alguns atletas eu trabalho até individual essa parte. A gente conversa bastante. Eu tenho um pouco de um dom, assim, de uma capacidade de entender as pessoas, de ajudar as pessoas. E eu tô conseguindo cada vez mais criar essa conexão com os atletas daqui, de saber pô, quando o cara tá nervoso demais, quando ele não tá bem, quando ele não tá se sentindo tão bem. E a gente percebeu que se eu fizer esse trabalho todos os dias, quando chega no campeonato é só mais um dia. Eu acho que essa confiança vem do trabalho bem feito. Só que muitas vezes a gente faz esse trabalho bem feito, só que a gente não para pensar no que está sendo feito, no tanto que eles estão sacrificando e deixa essas dúvidas crescerem. Então, tenho conversado muito sobre isso com todos eles. Pensem todos os dias o tanto que vocês estão sacrificando. Ninguém está treinando melhor do que vocês, ninguém tem um grupo melhor do que vocês e ninguém pode merecer mais do que vocês. Então, chegar lá no dia, cara, é confiar no trabalho que vocês estão fazendo e essa confiança a gente vai construindo todo dia um pouquinho, Vitão. Eu venho falando com eles, cara, do mesmo jeito que vocês treinam o corpo de vocês, a técnica de vocês todos os dias, a cabeça tem que ser treinada todos os dias. E outra coisa que eu falo também é que, cara, vocês estão nervosos, vocês acham que tá difícil para vocês, do outro lado tá pior. O cara vai ter que lutar com vocês. Então eu até brinco, se tá ruim para vocês, imagina para quem tá do outro lado. Então isso é uma coisa que muitas vezes ajuda a acalmar, porque a gente acha que a gente está muito mal, eu tô muito nervoso, pô, vou ter que lutar com aquele cara duro, mas o cara tá igual ou pior. E às vezes É até durante a verdade. luta, a gente vê aquela mensagem negativa, pô, tô começando a cansar. Mas eu tenho certeza que o outro cara tá cansado igual ou pior. Então quando você pensa nisso, a cabeça fica um pouco mais tranquila. Então é sempre mentalizar isso, trabalhar a cabeça todos os dias, é o que a gente tem feito aqui, igual a gente faz com o nosso corpo, e confiar no trabalho que está sendo feito. Se a gente trabalhar bem, trabalhar certinho, pagar o preço, quando chega lá na hora fica mais fácil, você ter uma confiança boa e lembrar, cara, que o trabalho foi feito, não tem ninguém melhor do que vocês lá, e se tá ruim para vocês, tá pior pro outro lado. Então, pode ficar bem tranquilo que vai ser ruim para todo mundo e ali na hora é fazer o que vocês já estão acostumados a fazer. Isso tem ajudado bastante. É bem diferente, igual você falou, que eu trabalho, cara, desde um faixa azul que ainda não tinha conquistado nenhum Open e hoje está brigando por uma medalha de mundial ali, chegando nas finais. E eu trabalho também com faixas pretas que já ganharam o mundial, que já são um dos melhores. E o trabalho é bem diferente. Eu acho que, na verdade, acho que todos os âmbitos, né? O treinador ele não faz o campeão. Desde a faixa azul até a faixa preta, a gente ajuda. Na faixa azul a gente consegue ajudar mais, porque tem mais coisa para ser ajustada, mais coisa para ser ensinada, mais coisas para guiar o atleta. E na faixa preta o que a gente tem que saber fazer é lapidar, é extrair o melhor de cada atleta, é ensinar eles a como conseguir dar o seu melhor, tirar aquele 1%, 2% que faz a diferença no alto nível, né? Então, isso é uma coisa que eu também estou estudando bastante, trabalhando como fazer da melhor forma para poder ajudar os atletas nos dois extremos, os que estão começando e os que já chegaram no mais alto nível, muitas vezes já até ganharam nesse mais alto nível e ainda tem que continuar evoluindo, continuar buscando melhorar aquele 1%, 2%, que é o que faz a diferença na final ali, naquele finalzinho. Então, tá sendo bem desafiador, mas
é muito gratificante quando a gente chega lá e consegue ver o trabalho deles dando frutos. É verdade, tá mandando super bem mesmo, Adriano, mandou super bem no Mundial. E, Gabriel, eu queria te perguntar sobre o maior, acho que foi o maior caso que aconteceu nesse Mundial, né? Foi a desclassificação do Nicolas. Eu quero deixar antes aqui que o Nicolas já se posicionou nas redes sociais, ele se Eu acabei de desculpou. fazer um post também sobre esse acontecido aí. Ele se desculpou, pediu desculpa ao Felipe Preguiça, pediu desculpa aos fãs, aos espectadores que estavam na espera de ver a luta. Ele reconheceu o erro dele, mas aqui a gente vai perguntar para o Gabriel, na visão dele, o que aconteceu ali, o que o pessoal de fora estava dizendo para o Nicolas para ele realmente ter aquela atitude ali. E quando a galera fala de jiu-jitsu, tem a arte marcial, mas existe ali a competição. Então ali é um esporte, é uma coisa de alto nível, onde tá tudo é ao extremo, tudo é 2 vezes mais, você está competindo em alto nível, você quer vencer, existe a pressão de você mesmo se coloca sobre você, existe a pressão da torcida, que também eu acredito que fica muito próximo, às vezes, do atleta ali, né? Aquela gritaria toda, então, às vezes a gente tem uma reação extrema também pelo que está ouvindo e não gosta. Então, qualquer um também que ficar ouvindo toda hora no teu ouvido, onde você está trabalhando coisas que você não gosta, então já é um estresse a luta em si, ainda mais a pessoa falando. Gabriel, eu queria que você falasse um pouco do que aconteceu ali, como que chegou àquele ponto que a gente viu no Mundial. Então, o que muita gente não sabe, né, é que há muito tempo o Nicolas está passando por uma fase bem difícil mentalmente. Acho que todo mundo viu como o Nicolas estava competindo nos últimos anos aí. Muita gente estava achando irreconhecível e era por causa disso. Ele pagou o preço durante muito tempo, preço muito alto para chegar no topo. Isso teve uma carga muito forte na cabeça dele e chegou num ponto que ele não estava nem conseguindo treinar mais, Vitão. Não estava conseguindo treinar, não estava conseguindo competir. Naquela luta dele com o Rider, que teve uma discussão ali entre eles, na verdade eles não estavam nem discutindo. O Nicolas chegou pro Rider e falou, pô, não quero lutar mais não, vamos parar, vamos parar. E aí o Rider até falou, não, cara, vamos lá, continua aí, vamos até o final. E aí teve até a brincadeira, o Rider falou, aí o Nicolas falou, tá bom, vou continuar. O Rider, abre a guarda aí então. Aí ele foi, abriu a guarda fechada e começou a movimentar ali da aberta, mas já era uma coisa que estava acontecendo com ele, estava bem difícil. E foi o nosso principal trabalho para esse Mundial, era tentar corrigir isso, colocar ele numa zona de menos desconforto, porque sempre vai ser desconfortável essa pressão, esse sacrifício durante todo o tempo, toda a preparação, mas a gente conseguiu chegar lá bem. Eu acho que ele ainda está longe do potencial total dele, mas ele estava com essa carga mental muito grande. E foi o que você falou, né? Mundial, último dia ali, todo mundo olhando. Para quem estava lá, sabia, cara, o Nicolas entrava para lutar, todos os olhos estavam nele, todos os fotógrafos estavam na luta dele. E isso é uma coisa que quase ninguém consegue entender. É uma pressão muito forte e foi o que você falou. Eu acho que agora, com esse acontecimento, talvez a federação e outros organizadores de evento aprendam um pouco, porque a torcida estava muito próxima ali. Eles exigem que o atleta seja perfeito, mas não fazem nada para proteger o atleta. Não, o que estava acontecendo, tinha algumas pessoas ofendendo o Nicolas ali com coisas bem pesadas, algumas palavras até racistas sobre ele. E não foi durante 10, 15 segundos que ele se estressou, estava rolando a luta inteira. Então talvez a federação pudesse ter alguém ali cuidando, cara. Esses caras eles têm que ser retirados do evento. Se o atleta tem que se comportar, o público também tem que se comportar, principalmente sendo praticantes do jiu-jitsu. Eu acredito que eram até faixas pretas uma das pessoas que estavam ofendendo o Nicolas dessa forma. E não foi a primeira vez que a gente viu isso em evento de jiu-jitsu dar algum problema muito grande, né?
Na luta Sim. do Ebert com Preguiça, no BJJ Stars, aconteceu a mesma coisa. E não foi poucos tempos. O Ebert estava sendo ofendido com coisas muito graves durante muito tempo. E talvez a organização conseguisse, cara, eu tô vendo que o que tá acontecendo. Ou chega pro cara e fala, ó, ou você acaba com isso aí, ou você vai ser retirado do ginásio. Porque os atletas são seres humanos, né, cara? É difícil escutar, a gente espera deles um controle acima do quase sobrenatural ali, né? E muitos deles conseguem ter esse controle. Não é inédito no esporte ter essas atitudes, mas também não é inédito nos esportes os atletas reagirem. E como você falou, a punição que ele tomou, eu acho que foi correta pela regra, pelas pelo que o jiu-jitsu prega, né, de ser uma arte marcial também. Então, a gente tem que ter esse respeito, tem que ter esse controle, tem que ter essa disciplina, mas é difícil. Os atletas não são super-homens ali, eles têm os sentimentos e quem dá a gravidade da ofensa é quem está sendo ofendido, né? Para mim, para você, talvez para outra pessoa que esteja do lado, não sinta tanto aquela carga, falar, não, talvez não foi nada demais, até nem falando desse caso, porque quem estava no ginásio estava escutando, estava bem pesado mesmo. E acho que o próprio Márcio André, que você é bem próximo, ele falou com a gente lá depois, ele falou, cara, tava feio, e o Nicolas não conseguiu se segurar, teve um momento ali de querer reagir, que ele sabe que não foi correto, ele já se pronunciou sobre isso, quem estava lá no dia viu que ele em momento nenhum se estressou, brigou com a federação, ele aceitou a punição, ficou triste, mas na hora ele viu, cara, é a regra, eu errei, então não tem muito o que fazer. E ele foi até das pessoas que menos brigou pela punição. Eu acho que todos os líderes de equipe, ou quase todos, a galera queria lutar, o próprio Preguiça queria que a luta acontecesse de qualquer maneira, mas pelo segmento da regra, a federação realmente não conseguiu, tá na regra, apesar de também na regra falar que a punição tem que ser dada na hora, e não foi feito. Então, eles cumpriram uma parte da regra, mas depois eles voltaram atrás em outra, que é algo que não acontece na federação. A gente sabe que quando tem algum erro de arbitragem, na luta não volta. Sim. E nesse caso, eles voltaram atrás. Não sei o quão certo eles tiveram sobre isso. A regra tem que ser seguida em todos os pontos, mas realmente a regra fala que gestos obscenos para a torcida, antes, durante ou depois da luta, são punidos no momento da infração, né? Então, realmente ele errou nessa parte, mas é difícil julgar, porque quem estava lá viu que a situação estava bem chata. Quem estava próximo do Nicolas e sabendo essa carga psicológica que ele estava sofrendo, o que ele estava enfrentando, o que ele teve que superar para estar ali competindo no mais alto nível e dando um show para a galera, né? Porque eu acho que ele tem um dos jiu-jitsu que mais entretém o público. Todo mundo queria assistir ele. Então eu acho que com certeza ele merecia mais respeito e talvez as organizações tenham que tentar proteger um pouco mais os atletas, para tentar evitar ao máximo esses acontecimentos no futuro. Acho que a responsabilidade não é só do atleta. O próprio organizador da DCC fez um post e falou, cara, se eu visse uma situação dessa acontecendo, na hora eu ia chegar no cara e ia falar, ó, você fica calado aí, você tá fora do ginásio, porque tava bem pesada a situação e com os nervos ao extremo ali, a pressão no meio da luta. Infelizmente o Nicolas reagiu
errado e o maior prejudicado com isso foi ele. Então, ele já pagou por isso e com certeza ele aprendeu com a situação. Eu acho que não vai voltar a acontecer, mas eu espero que os organizadores de eventos, as federações aprendam também um pouco com isso, que já que eles pregam que o jiu-jitsu é uma arte marcial, tem que ter esse respeito, eles têm que tentar proteger os atletas e forçar isso também no público, nos professores, não só em quem está ali na frente dos holofotes, que são os que estão dando a vida Os para o que esporte. fazem o show acontecer, né? A Exatamente. gente, se Então, nós estamos falando de esporte profissional, então tem que ter muita coisa profissional para mudar ainda também. A IBJJF, ela está mudando, todo ano ela oferece algo melhor para o jiu-jitsu, mas acredito que agora, após esse Mundial, vai ser uma coisa a ser pensada, dar uma afastada dali do tatame, onde ocorrem as lutas da torcida, que fica muito próximo, porque não tem como você controlar o que a pessoa vai falar, existem pessoas de diversos tipos. Eu tenho para mim, na minha convicção, meu caráter, eu acredito que torcer é uma coisa, você ofender a outra é totalmente diferente. Você pode dizer 1000 vezes para o seu atleta, passa a guarda dele, vai pegar, ele está cansado. É uma coisa do que eu xingar o cara para tentar desestabilizar ele, fazer ele perder uma luta, porque ninguém gosta de estar sendo xingado fazendo o seu trabalho. Imagine você, eu que trabalho ali, né, na beira do tatame, fotografando, fazendo vídeo, eu vi o cara, pô, tá filmando mal pra caraca, pô, ridículo essa filmagem, pô, ridículo isso, pô, horrível, pô, como que eu iria me sentir também, e entendeu? essas ofensas aí que você falou agora, Vitão, tá muito leve o que estava sendo falado lá, então. Sim, sim, não tenho nem como mencionar aqui o tamanho, porque Então, foi palavras pesadas mesmo, mas acredito que o fato da pessoa estar ali muito próximo, te ofender, não tem como você sim, reagir, não tem como você não reagir, cara. Ninguém tem essa paz toda de você estar ali, sabe? é Então, difícil. você vai ter uma reação. Seja o Acho que mais passivo, falar, pô, meu pode amigo, por que ao você está me público xingando? ali mais próximo, mas talvez ter dois ou três seguranças que também falam português, ou até uma galera da federação, para controlar um pouco o público, porque tinha bastante segurança lá. Com certeza, se alguém da federação tivesse chegado pro cara e falado, ô, atenção aí, cara, senão você vai ser retirado do ginásio, com certeza teria sido resolvido logo no início, né? Não foi uma vez nem duas, estava acontecendo já há bastante tempo durante a luta e dava para ter sido resolvido bem mais fácil e igual a situação do Ebert também poderia ter sido resolvido se logo no início das ofensas pesadas ali alguém tivesse chamado a atenção e controlado um pouco a situação. Eu acho que não é difícil fazer, porque normalmente quem faz essas infrações não é uma coisa silenciosa, né? Todo mundo vê que está acontecendo. É só ter atenção com isso e ter a vontade de proteger os atletas. Ainda mais que hoje, ali, né, especialmente no Mundial, tem muitas câmeras, tem as câmeras de segurança do ginásio, então se, se for puxar, vai conseguir ver quem estava próximo ali. Talvez não tenha o áudio, mas consegue ver já para ficar ligado no próximo. Se a pessoa vier cometer isso de novo, conversar, ou então até punir se continuar. Mas acredito que realmente vai ter essa mudança. As pessoas vão passar a olhar mais para isso. Acabou sendo o terceiro ano seguido sem a final de Mundial, que é o main event, todo mundo espera disso, espera essa luta. Então era uma luta que todo mundo já queria ver o ano todo, que não chegou a acontecer no BJJ Bet. Preguiça tinha saído por lesão, acabou não acontecendo no Mundial, mas quem sabe aconteça mais para frente aí. Gabriel, e eu queria que você falasse os seus próximos objetivos como professor, o que está vindo para você, o que você tem pensado dessa sua nova carreira aí também. Então, agora a gente está organizando bastante o time, vão ter algumas mudanças. O time está crescendo, está cada dia melhor, então a gente precisa se adaptar a isso. E como eu falei agora, o calendário já está quase todo montado, então para o ano que vem
A gente quer chegar com o time bem forte em todos os eventos principais, brigar pelos títulos ali de equipes e fazer o maior número de campeões possíveis, né? Então, o meu foco tá nisso agora. Agora eu tirei um tempinho para resolver algumas coisas, para planejar, para pensar. E ano que vem o foco é conseguir evoluir cada vez mais os atletas, lutar esses principais eventos bem planejado e também começar a divulgar um pouco mais o meu trabalho. Eu gravei agora o meu primeiro DVD para o DJ Fanete, então acho que cada vez mais a galera vai ter acesso ao meu trabalho aí para conseguir aprender um pouco, poder compartilhar o que a gente faz aqui no Dream Art, como que eu trabalho os atletas e poder contribuir com isso aí para a comunidade toda do jiu-jitsu, né? Eu acho que tem muita coisa que a gente está conseguindo desenvolver e que serve para todo mundo sobre aprender jiu-jitsu, como treinar, como pensar sobre o jiu-jitsu. Que o jiu-jitsu é um esporte muito novo ainda, está evoluindo muito rápido e ajudar nesse crescimento, difundir essa informação, eu acho uma coisa bem legal e é algo que eu quero fazer cada vez mais nesse próximo ano aí. Então, esses vão ser meus dois focos, trabalhar cada vez melhor com os atletas aqui nas principais competições e difundir um pouco mais esse conhecimento para a comunidade aí do jiu-jitsu poder evoluir com a gente. Quanto mais o jiu-jitsu evoluir, mais a gente vai conseguir crescer o nosso esporte e vai ser bom para todo mundo. Demais mesmo. Gabriel, eu queria te agradecer pela tua participação. Pô, acabou de chegar de viagem, não descansou, já estava na academia. É um corre tremendo, porque todo mundo sabe que o jiu-jitsu, fora ali das competições, são muitas obrigações, dar aula, cuidar dos atletas, planejar, então requer muito do tempo. Gabriel disponibilizou aí quase 40 minutos do dia dele para uma entrevista exclusiva. Foi a primeira vez que o Gabriel falou após o Mundial. Eu agradeço por essa oportunidade. Tô nesse plano de trazer cada vez mais personalidades do jiu-jitsu, mais entrevistas, mais material exclusivo. Estamos crescendo como mídia independente. Então, que os atletas e os professores comecem a dar o valor também para essas mídias que estão crescendo, principalmente no Mundial, ficou nítido isso, que precisam ter outras empresas ao mesmo tempo, cobrindo o mesmo evento, para ter uma diversidade maior, para ter mais informações e todo mundo ser notado. Então, eu estou nessa meta aí. Se você apoia o nosso trabalho, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Gabriel, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Pô, eu que agradeço, Vitão. Sempre um prazer na correria aqui, mas a gente arruma um tempinho. O trabalho que você está fazendo aí está muito legal. Trazer esses conteúdos para a nossa comunidade, principalmente em português, né? Que é difícil ter. E tomara que dê certo isso daí. Cada vez mais ter mais veículos de informação grandes no nosso esporte para a gente poder saber de tudo, né? Não ser um veículo só que escolhe ali o que vai sair, quem são as estrelas do momento. Muitas vezes aqui o Brasil fica um pouco excluído dessas mídias porque é difícil eles terem acesso também. Então, com certeza, se vocês conseguirem crescer, o esporte vai crescer, vai ser bom para todo mundo, para os atletas, para os praticantes. Então, com certeza, eu torço aí e apoio o seu trabalho e de toda a galera que contribui para que o nosso esporte cresça. É isso aí, obrigado. Galera, até a próxima. Valeu.